Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora, é jornalista e faz parte dos grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está em pauta na imprensa, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje, a Aine vai falar da interrupção da gravidez daquela menina de 11 anos de Santa Catarina e também da situação envolvendo a atriz Clara Castanho. Bom dia, Aine. Bom dia, Marcelo, Lilian, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, né? Infelizmente essas coisas ocorrem e a gente não pode se furtar ao debate. Situações escabrosas aí envolvendo esses dois casos, né? Que dialogam muito com o preconceito, enfim, o conservadorismo e o extremismo da sociedade de forma geral. Qual a sua análise? Marcelo, eu gostaria de fazer uma análise a partir das leis. Então eu não quero só falar de aborto. Eu quero falar sobre como respeitar as leis. Então vamos ao assunto. O aborto é um crime no Brasil. Entretanto, os próprios legisladores, eles entenderam que em 3 casos a mulher tem o direito à interrupção da gestação. Primeiro caso, quando ela for vítima de estupro. Segundo caso, quando ela correr risco de morte. E um terceiro caso, quando o bebê for anencéfalo, sem cérebro. Nesses 3 casos, os legisladores abrem a exceção porque eles entendem o sofrimento dessa gestante nesses 3 tipos de processo. Quando eu tenho uma menina de 10 anos, então todo mundo que tem filha, irmã, sobrinha, todo mundo que conhece uma criança de 10 anos, entende que nenhuma criança de 10 anos faz sexo, ela é violentada, ela é estuprada. Então, uma criança de 10 anos estuprada, que gerou um feto, a família dessa criança procurou na justiça a facilidade de interromper essa gravidez, porque estava amparada na lei. A criança foi vítima de estupro e corria risco de morte na gestação. Então, estava inclusa dentro das 3 possibilidades, ela estava inclusa em 2, né? Primeiramente, ela teve atendimento negado por um hospital universitário em Santa Catarina, o que é um equívoco. O hospital não precisa de a aprovação do juiz para fazer esse procedimento. Já existe o entendimento que essa criança pode ser atendida, mas negando a autorização, essa família buscou a justiça e ainda neste processo, essa família, essa criança foram constrangidas por uma juíza e por uma promotora na tentativa de que essa criança prosseguisse na gestação correndo o risco de morte. Uma criança de 10 anos não tem estrutura física para gerar um feto nem para a hora do parto, né? Então, o que a gente quer falar aqui é sobre a lei. Se esta família estava amparada na lei, se ela buscou aquilo que lhe era de direito, a gente precisa entender que para a sociedade cabe apenas cumprir a lei. Caso eu, cidadão, não queira mais nenhum tipo de aborto no Brasil, ou, como cidadão, eu deseje a liberação, a descriminalização do aborto no Brasil, eu procuro um período de eleições, encontro candidatos que tenham pensamentos como o meu e faço o meu voto consciente para aquele meu legislador poder mudar a lei. Mas enquanto a lei existe, ela não deve ser questionada, ela deve ser aplicada.
O que acontece é um julgamento da sociedade baseado em questões patriarcais e machistas que analisam a mulher não como um ser humano, mas como um útero, como um objeto que teria por obrigação ser mãe. Esse julgamento é um julgamento que torna a vítima do estupro, a mulher que está correndo o risco de morte, não uma pessoa, mas um objeto do desejo de outros. Veja como a situação é complicada. No caso da atriz Clara Castanho, ela foi estuprada, só descobriu a gestação com 8 meses de gravidez. Neste processo doloroso, ela entendeu que ela não tinha condições emocionais de cuidar dessa criança e, de novo, ela procurou a lei e fez a entrega deste bebê para a adoção. Então, amparada pela lei, toda mulher, não precisa nem ser vítima de estupro, toda mulher tem o direito de, reconhecendo a incapacidade de criar uma criança, um bebê, essa mulher pode entregar este filho para adoção. Então, no caso da menina de 10 anos, a juíza tentou argumentar que ela deveria esperar a formação do feto, fazer o parto correndo risco de morte, para que aquele bebê fizesse, vou colocar entre aspas, outra família feliz. Não é tão simples assim, todo mundo conhece os problemas de adoção no Brasil, já temos milhares de crianças em processo de abandono que não estão sendo adotadas, então o argumento da juíza era muito frágil, além de ilegal, né? Muito frágil, mas a criança e a família desta criança de 10 anos foram julgadas pela sociedade, massacradas, criminalizadas, quando em nenhum momento fizeram nenhuma atitude criminosa, tá? E a Clara Castanho, que teve o bebê e entregou para adoção, sofreu o mesmo processo de crítica, de cancelamento, de invasão de privacidade, ou seja, ela está, as duas, né, tanto a criança, a família, como a Clara Castanho, elas continuam sendo vítimas de uma série de violências. De novo, elas estão amparadas pela lei. Então, o que a gente precisa pensar? Vai demorar muito tempo ainda para a sociedade discutir a questão do aborto se ela tentar levar isso como uma questão moral ou religiosa. Mas em termos práticos, é muito fácil pensar a questão do aborto. Veja, existe uma estimativa que 1 milhão de mulheres brasileiras praticam o aborto ilegal, clandestino, por ano. É um número muito baixo. É um número que está estimado nos casos de mulheres que chegam aos hospitais para um atendimento quando esse aborto não deu certo. E aí a gente precisa entender que lei nenhuma proíbe o aborto. A mulher que deseja fazer o aborto, se ela for rica, ela procura médicos e clínicas especializadas, paga o preço, chega em casa, descansa e depois retoma a vida, se é que é possível, né? Depois de um processo tão violento, o aborto é sempre violento, mas ela retoma a vida. As mulheres que não têm dinheiro, que não conseguem pagar médico, enfermeiro, clínica especializada, ela tenta o aborto da mesma maneira, mas em condições muito insalubres, em condições que geralmente acabam levando essa mulher para o hospital por conta de uma hemorragia, uma infecção, e essa mulher pode perder os seus órgãos reprodutivos, pode até morrer. Então, quando a gente fala de aborto, a gente fala de quem vai morrer, e não efetivamente do aborto. Em números práticos, se eu tivesse que colocar 1 milhão de mulheres por ano na cadeia por aborto, o Estado brasileiro precisaria construir 6 cadeias por dia, com 500 vagas cada uma, para dar conta de encarcerar as mulheres, os médicos, as enfermeiras e todas as curiosas que ajudam no abortamento, porque todos eles estão cometendo crime, tá? O aborto é ilegal no Brasil.
A exceção são os 3 casos que a gente conversou. Então, como eu tenho uma lei que não impede a ação e que levaria o Estado a ter que gastar milhões só para construir os presídios, a gente percebe o quanto isso é ineficaz. Então, antes de ser uma questão penal, antes de ser uma questão moral e religiosa, a questão do abortamento é uma questão de saúde pública. A gente precisa conversar para discutir quem vai morrer e quem vai viver. Pelos exemplos do cotidiano, a gente sabe que as mulheres que morrem são as mulheres pobres. E pasmem, um estudo sobre abortos no Brasil identificou um perfil muito diferente das mulheres do que a população imagina. A maioria das mulheres que abortam são casadas. A maioria das mulheres que abortam são brancas e religiosas. Essas mulheres já têm filhos. Então, aquela ideia de senso comum, que quem aborta é uma mulher que teve uma relação ocasional, que engravidou indesejadamente, porque é da farra, é da noite, essa ideia cai por terra. Né? O perfil das mulheres brasileiras, de mulheres que abortam, são de mulheres brancas, classe média baixa, casadas e religiosas. Então, está na hora, ou já passou da hora, da sociedade brasileira discutir o assunto em termos práticos. A lei impede o abortamento? Tem alguma coisa que eu possa fazer antes de chegar ao abortamento? A educação sexual é uma possibilidade? O planejamento familiar por órgãos do Estado, por profissionais da saúde, é viável? É possível educar, planejar, construir uma questão onde essa mulher vítima de violência não seja criminalizada o tempo todo a ponto de procurar um tipo de aborto que leve à morte ou fazer entregas de bebê para adoção fora da lei? Então, é diante disso que a sociedade está diante e precisa conversar. Precisa conversar sem extremismos, precisa conversar de maneira racional, precisa conversar dentro de um modelo de sociedade onde a mulher não seja vista como um corpo, ela não seja vista como um útero. Durante a semana, nós vimos várias menções a várias obras ficcionais e distópicas que levam a mulher para esse patamar, né? A principal obra citada é O Conto da Aia, uma ficção onde a gente encontra uma determinada sociedade, onde as mulheres que não são ricas são estupradas diante do casal pelo marido, para que essas mulheres gerem fetos para as mulheres impotentes, incapazes desses maridos. Então, a figura da mulher que serve só e apenas para gerar um feto precisa ser ampliada. A mulher é mais do que isso. A mulher, ela não é só um corpo. A mulher tem N desejos, possibilidades, traumas e muitos desesperos. Vamos pensar que muitas vezes as mulheres que optam pelo aborto e o aborto clandestino, ilegal, é porque elas estão efetivamente abandonadas pelos seus parceiros. Porque só a mulher é mãe. O estuprador, ou o namoradinho que vai embora, ou o parceiro que abandona essa mulher grávida, ele não é culpabilizado. Então, verifiquem o quanto a criança de 10 anos e a Clara Castanho estão sendo massacradas e percebam que não há uma linha no noticiário questionando quem são esses estupradores, quais são as medidas que estão sendo tomadas contra esses homens. A gente tem no Brasil um caso recente absurdo
da Mari Ferrer, que, ainda tendo levado para a justiça a imagem, a foto, o fato em si, os exames de saúde que comprovavam o fato dela ter sido violentada, esse abusador, esse criminoso não foi condenado. Então você expõe as mulheres, você objetifica as mulheres, você criminaliza as mulheres, mas a sociedade de estupradores não aparece. É sim um discurso patriarcal, machista, misógino. Mas para que não seja só papo de feminista, vamos analisar essa questão pela lei. O que a família de 10 anos fez, o que a Clara Castanho fez, essas ações estão amparadas na lei. Não são ilegais, elas não são criminosas. Criminosos são os homens que as atacaram. Criminosos são as pessoas que querem ganhar fama, dinheiro, curtida, like, em cima da dor alheia, em cima da tragédia alheia. Porque essa menina, essa família e essa atriz, elas não vão se recuperar emocionalmente. Elas vão continuar vivendo, mas elas não vão se recuperar emocionalmente. Da mesma maneira, todas as outras mulheres que, de alguma maneira, foram vítimas e são vítimas de um julgamento religioso ou moral que não condiz com a lei. Aine Salviano, na coluna Ouse Saber, uma luz de informação e humanidade em meio a um oceano de ignorância e atraso. Aine, muito obrigado por hoje. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Boa semana, queridos. Até mais.